Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 52 e 53 do curso de Química 1. O assunto desta aula será reações orgânicas 3. Bom, eu vou iniciar essa aula com as reações, reação de oxidação e redução. Bom, o que é importante dizer? Quando você tem uma molécula e você adiciona oxigênio, você está oxidando a molécula. Por quê? Vamos entender isso aqui. Vamos entender. Se você tem uma molécula aqui, C, e ela se torna, então ela é CCC. Seria aqui um propano. E você coloca 3 oxigênios na molécula. 3 oxigênios. Seria o OH. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que aqui, digamos que o carbono está com o ox 0. O número de oxidação 0. Quando você coloca o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Portanto, ele vai pegar o elétron, ele vai ficar com mais tempo o elétron próximo dele do que do carbono. Portanto, aqui vai ficar negativo, negativo, negativo. Então, aqui vai ficar positivo, positivo, positivo. Então, quando você coloca oxigênio, você está oxidando. Por quê? Porque você está aumentando o NOx. Bom, então quando você adiciona oxigênio, você oxida a molécula. Mas se você tirar o oxigênio, menos o oxigênio, digamos que você tem um oxigênio na molécula, igual aquele exemplo aqui, e você vai lá e retira esses oxigênios, esses OH, vai tirar 3 OH. Então aqui estava negativo e vai ficar 0. Quando isso ocorre, o que está acontecendo? Está ocorrendo uma redução. Por que está reduzindo? Porque está indo de menos, por exemplo, menos 1 e indo para 0. Então está ocorrendo uma redução. Então quando você tira oxigênio da molécula, você reduz a molécula. Mas você também pode fazer o seguinte, quando você coloca hidrogênio na molécula, o que ocorre? Você reduz a molécula. Por quê? Porque quando você coloca hidrogênio na molécula, o hidrogênio é menos eletronegativo do que o carbono. Portanto, o carbono tende a ficar mais tempo com o elétron. Então, você está aqui com carbono. E você vai colocar hidrogênio. Colocou hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o hidrogênio? Será o carbono. Portanto, o carbono está negativo. Aqui ele estava 0. Então, você saiu de 0 e foi para menos 1, você reduziu. Você reduziu. Reduziu mesmo, de 0 para menos 1, reduziu. Então, quando você coloca hidrogênio na molécula, você reduz. E quando você tira hidrogênio, você oxida. Portanto, quando a molécula A vai para B e você tira o hidrogênio, você acaba, aqui você faz uma redução e aqui você faz uma oxidação. Por que vai fazer a oxidação? Vamos lá. Você tem aqui o carbono com hidrogênio. Então o carbono está menos 1, menos 1, menos 1. Aí você tira 3H+, você tira os 3 hidrogênios. Portanto vai ficar carbono, carbono, carbono. Vai ficar 0. Então de menos 1 para 0 você não reduziu, você aumentou o NOx. Era menos 1, agora está 0. Portanto você fez uma oxidação. Ok? Então está explicado. Se você aumentar a quantidade de oxigênio na molécula, você oxida. Se você reduzir a quantidade de oxigênio, você reduz. Se você aumentar a quantidade de hidrogênio, você dá elétrons para a molécula. Portanto, você reduz a molécula. E quando você tira hidrogênios da molécula, você tira elétrons da molécula. Portanto, você oxida a molécula. Bom, vamos fazer uma oxidação dos alcenos. Oxidação dos alcenos. Então,
oxidação dos alcenos. Bom, o alceno é um composto químico que tem uma dupla. Digamos que você tem esse primeiro exemplo aqui, ó, exemplo 1. Um alceno, aqui o radical 1, radical 2, pode ser hidrogênio ou carbono, radical 3, radical 4. Vai ocorrer uma oxidação, mas vai ter que ter sempre um elemento muito oxidante. Quem é um elemento muito oxidante? O elemento muito oxidante é o potássio, é o perganato de potássio, então MgO4. Qual é por que esse elemento aqui ele é muito oxidante? Bom, ele é muito oxidante porque aqui vai dar o óxido total aqui é -8, o do potássio é mais 1, portanto o do magnésio tem que ser mais 7. Portanto, é um elemento que tem, ele quer tirar elétrons da molécula. Então, ele é um elemento se tem um alto NOx, ele é um elemento oxidante. Por quê? Porque quando ele chega próximo da molécula, ele vai arrancar os elétrons. Portanto, quando você tira elétrons, você diminui o óxido. Portanto, você acaba quando você tira elétrons, você acaba oxidando a molécula, ok? Então, esse cara aqui é um alto oxidante justamente por ter um alto NOx. Mas, então, essa reação vai ocorrer com esse perganato de potássio, mas na água, em um meio alcalino, com OH-. Quando o meio é alcalino, você vai quebrar a molécula de uma forma branda. Você vai quebrar a molécula em radicais livres, você não vai quebrar dupla, você vai quebrar só apenas uma sigma. Você não vai quebrar dupla, você não vai quebrar sigma e a pi, só vai quebrar sigma. O que vai formar justamente radicais livres. Então vai ficar C, uma ligação simples, C, aqui o radical 1, o radical 2, o radical 3 e o radical 4. E vai ter duas valências. Você quebrou essa ligação sigmas e vai formar duas valências. Quem vai ocupar essas valências imediatamente não vai ocupar só o oxigênio, mas vai ocupar o OH. Portanto, quando você coloca OH na molécula, você deixa ela, aqui ela estava 0, e agora ela vai ficar negativa. Por quê? Ela vai ficar positiva. Portanto, você oxidou, saiu de 0 para mais 1, por exemplo, digamos que estava 0 aqui, ó. Então, aqui, como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono vai ficar positivo, enquanto que saiu do 0. Então, 0 para ficar positivo, você oxidou a molécula. Nunca vai entrar só o oxigênio, vai entrar o OH. Então, esse OH não é o OH que está entrando aqui. Esse OH acho que, se eu não me engano, é da água. Então, o OH acaba entrando na molécula que oxida ela. Quando você coloca oxigênio, você está oxidando a molécula. Bom, mas isso aqui seria uma oxidação. Olha o nome dessa oxidação. Essa aqui seria uma oxidação branda, justamente porque você usou o OH-. Mas vamos para o segundo exemplo, quando você tem uma oxidação energética. Oxidação energética. Como assim energética? Vamos entender. Quando você tem uma oxidação energética é totalmente diferente. Por quê? Porque vai ser como se fosse uma cisão heterolítica, ou melhor, uma cisão homolítica, vai formar radicais livres. Por quê? Você vai quebrar essa dupla completamente. Digamos que você tem aqui o carbono com a dupla, outro carbono, aqui o radical 3, radical 1, radical 2 e radical 4. Você tem que vai ter o perganato de potássio,
isso em meio aquoso, mas agora em meio ácido. Quando é em meio ácido, você vai quebrar essa dupla aqui, ó, total. Vai quebrar ela vai quebrar tanto a sigma como a pi. E vai formar, portanto, vai ficar duas valências para cá e duas valências para cá, pro outro lado. Portanto, vai formar esse composto, ó, com duas valências, e esse outro composto, ó, com o radical 3 e o radical 4, com duas valências. O que ocorre? Se tem duas valências, não tem por que entrar o OH, vai entrar o oxigênio, duplo oxigênio. Então, se esses radicais fossem carbonos, ia formar uma acetona. Então, quando forma apenas uma valência, entra o OH, oxidou. Quando forma duas valências com esse H+, em meio ácido, é uma oxidação energética, quebra a ligação sigma e a ligação pi, o que faz com que tenha duas valências. Então, o oxigênio entra em todos os lugares. Então, o oxigênio vai entrar nas duas valências com as duas ligações, a ligação dupla. Então, se aqui é 0, aqui vai ficar menos 2. Portanto, aqui vai ficar mais 2. Saiu de 0 e foi para mais 2. Ocorreu o quê? Uma oxidação. Aumentou o NOx. Quando aumenta o NOx, é porque ocorre uma oxidação. Bom, vamos agora para mais uma reação energética e você tem que começar a entender o que está acontecendo para essas oxidações serem energéticas. O que vai formar agora? Bom, você percebeu que ali formou? Se tivesse os radicais fossem... Se os radicais fossem carbono, ia formar cetona. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Você tem o propeno. Um, dois, três, quatro. Bom, e você vai ter uma oxidação energética. Quando é energética, você vai ter H+. Então vai ser o pergamanato de potássio em água com H+. Se é H+, você já tem que saber que vai ser uma quebra total. Vai ser a quebra tanto da ligação sigma como a ligação pi. O que vai formar? Vai formar o C, aqui o H, duas valências, mais o carbono, H e duas valências. Então o oxigênio vai entrar nessas duas valências. O que vai formar? Aqui, ó, vai formar o oxigênio, vai entrar nessas duas valências, ok? Então aqui formou o oxigênio, mas ele não vai entrar só aqui, ele vai entrar em cima também. Então ele vai formar, ó, ele vai entrar em cima, ele entra automaticamente em cima. Então aqui forma aqui vai entrar o oxigênio também, ó. Então aqui vai ficar mais e vai entrar o oxigênio. Sendo que o com maior cadeia vai entrar um oxigênio também em cima. Então vai ficar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, bateu, né? Aqui, ó, esse daqui, ó. Bom, aqui eu errei aqui é um carbono, foi mal. Aqui é um carbono e aqui é outro carbono. Paga tudo. Paga tudo. Aqui é carbono, aqui só é hidrogênio. Eu errei. Então vai ter uma quebra uma oxidação total, quebra da sigma e da pi, que vai formar esse composto aqui, ó. O hidrogênio aqui. Mais vai formar esse composto, ó. Foi mal, galera. Então vai entrar o oxigênio, vai entrar aqui e vai entrar em cima também. E vai entrar o outro oxigênio aqui, ó.
Formou o quê? Formou um ácido carboxílico. Quem é esse ácido carboxílico? Esse ácido carboxílico é o ácido etanóico. E formou uma acetona, ó, uma cetona, H3 e H3. Então formou uma propano, que é uma acetona. Então quando o carbono for terciário, forma acetona. Vamos fazer outro exemplo. E se for agora um butano? Um buteno. Quando for um buteno, ó, formou aqui, ó, quando for 1, 2, 3, 4. Butano com metil. Aqui é um metil. Ó. Esse aqui era um 2. Então vai ficar 2 metil buteno. 2 metil 2-eno. But 2-eno, né? But 2-eno. Vou falar onde está a insaturação. Bom, vamos fazer aqui um outro exemplo. Um exemplo também importante. Quando tem o carbono terciário, vai formar acetona. E se tiver um carbono primário, vai formar um ácido carboxílico. Vai entrar em cima e embaixo com o oxigênio. O oxigênio vem entrar oxidando tudo. O quarto exemplo também é uma oxidação branda, uma oxidação energética, mas agora é uma oxidação em um buteno. Bom, quando é uma oxidação no buteno, o que vai acontecer? Permanganato de potássio em meio aquoso em ácido. Vai quebrar a dupla, tanto a sigma como a pi, e vai formar dois radicais. Vai formar, olha o que vai formar, presta atenção. C, dupla. Então aqui é hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá? As duas valências. Mais o carbono com um hidrogênio. 1, 2. Aqui vai ficar o hidrogênio e o hidrogênio, certo? Então vai ficar dois hidrogênios com uma dupla. Dupla valência. Então o que vai formar? Vai formar, aqui vai ficar, aqui tem vai formar, tem o hidrogênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tem um hidrogênio. 1, 2 e duas camadas. Aí você vai sempre colocar o oxigênio aqui, ó. Vou colocar as duas valências. E vai entrar o que? Vai entrar o oxigênio aqui e o oxigênio embaixo. E vai entrar um oxigênio aqui, ó. Quem é esse cara? Esse cara de baixo, ó, ele vai entrar um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Vai entrar 3 oxigênios. Entrou 3 oxigênios na molécula. Portanto, formou o ácido propanoico. E aqui formou, H2CO3. Quem é esse? É o ácido carbônico, que é instável, portanto forma CO2 e água. Portanto, quando você tem uma oxidação energética de 2, vai formar, esse aqui é o but2-eno. Não, buteno. Esse aqui é o buteno. Buteno. Quando você tem uma oxidação energética do buteno, você vai formar um ácido propanoico, CO2 e água. Ok? Então, quando o carbono só for um carbono, ele forma um ácido carboxílico. Você vai colocar oxigênio aqui e oxigênio aqui. Bom, vamos agora para uma oxidação energética dos alcínios. Mas antes disso, por que o oxigênio está entrando aqui, e aqui, aqui e aqui? Porque o oxigênio ele consegue entrar aqui porque ele consegue justamente se ligar ao hidrogênio e o hidrogênio ficar ligado e vai ter a mesma, ele vai conseguir se ligar, por quê?
Porque o oxigênio vai ficar H, aí vai ficar o oxigênio ligado ao hidrogênio, que vai dar certo. Portanto, vai entrar um OH. Não vai entrar só oxigênio, vai entrar o OH quando o carbono for primário. Quando o carbono for primário, tanto os hidrogênios como a valência entra oxigênio. Se o carbono for secundário, vai entrar só um oxigênio. E se o carbono for terciário, vai entrar também só um oxigênio formando uma cetona. Bom, vamos falar agora da oxidação energética nos alcínios. Então eu falei dos alcanos, os alcenos sempre vai formar, se for carbono terciário, forma cetona. Se for no carbono primário, forma um ácido propóico, forma um ácido carboxílico. E se só tiver um carbono, vai formar CO2 e água. Por quê? Porque vai formar o ácido carboxílico. Bom, vamos agora para a oxidação energética dos alcínios. Então, dos alcinos. Alcinos. Quem é o alcínios? É que tem uma tripla, né? Então, exemplo 5, oxidação energética de um alcínio. 1, 2, 3. Esse aqui é um butino. Pentino. 2, 4, 5. Pentino. Vai ter uma oxidação. Deixa eu botar mais pra cá. C. O butino. Vai ser o 1, 2. Então esse aqui vai ser o pentino. Pente, 2, ino. E ele vai sofrer uma oxidação com o permanganato de potássio em água com H+. Se tiver H+, é energética, portanto vai quebrar a uma sigma e uma pi. Ok? O que vai formar? Vai quebrar as 3 ligações, não vai quebrar só uma não, vai quebrar as 3 ligações. É branda, é energética, não é branda, não, é energética. Então quebra as 3. O que forma? Forma o C, 2 valências e 3 valências, mais o C e 3 valências também. Então, aqui tem, nesse carbono vai ter 1, 2, 3, 4, já está no máximo, 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênio. Então aqui é o CH3, então vai entrar o quê? Vai entrar uma dupla com oxigênio, o que entra, presta atenção. Vai entrar uma dupla com oxigênio, e um OH. Aqui é a mesma coisa, uma dupla com oxigênio e um OH. Portanto, formou o quê? Formou 2 ácidos. Formou o ácido propanóico. Formou o ácido propanóico. E formou o ácido metanóico. Etanóico. Então, quando é em carbonos secundários, aqui é um carbono secundário, o primário, carbono primário, forma sempre ácido. E esse daqui, esse carbono, esse sexto exemplo aqui, oxidação também energética. Então, carbono, uma dupla, carbono, uma tripla e aqui um carbono. Esse carbono aqui, ele é um carbono primário, portanto aqui já vai formar um ácido etanóico. Esse cara aqui, vai formar uma cetona. E esse cara aqui vai formar um ácido metanóico. Aqui vai ser um ácido metanóico cetona. E aqui, vai formar, quando é apenas um carbono, forma CO2 e água. Vamos fazer aqui.
Vamos lá. O que vai ser? KMG, O4, H2O, H+. Se é branda, vai quebrar tudo, ó. Vai quebrar isso daqui, ó, plau, e vai quebrar aqui também, plau. Então vai formar, olha o que vai formar. Primeiro, o C com duas valências. Depois, o C com duas valências, um carbono aqui em cima, outro carbono com 3 valências, ó. E o C com 3 valências também, mais o C com 3 valências. Então vamos ver quando tem duas valências entra só oxigênio. Se tiver uma valência entra, se for carbono primário, vai entrar justamente se for carbono primário, vai entrar o oxigênio com dupla mais um oxigênio. Então vai fazer o seguinte, aqui vai entrar tem um hidrogênio aqui, ó. Tem um hidrogênio aqui. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Portanto, tem um hidrogênio. Aí vai entrar, deixa eu colocar aqui o mais. Vai entrar uma dupla aqui com oxigênio e um oxigênio aqui embaixo. Portanto, formou um ácido etanóico. Aqui vai formar só a dupla. Por quê? Porque é um carbono terciário. E aqui vai formar uma dupla e um OH. Então aqui formou um metanol, ó. Essa parte aqui formou um ácido etanóico. Essa parte aqui formou uma acetona, porque é um carbono terciário. E nessa parte aqui é um carbono secundário. É um carbono secundário. Portanto, se é um carbono secundário, vai formar aqui, ó, nessa quebra, vai formar um ácido metanoico, vai formar um ácido carboxílico. E nessa ligação aqui, ó, vai formar, aqui vai ficar dupla O. Tem, ó, 1, 2, 3, tem um hidrogênio aqui, né? Então tem um hidrogênio aqui. Então vai formar o OH aqui e o OH aqui. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o C, não, o H2CO3. Ácido carbônico, que é instável, portanto quebra em água, H2O e CO2. Portanto, se tiver só um carbono, forma ácido. Se tiver num carbono secundário, forma ácido, aqui, ó, se tiver em um carbono, forma ácido carboxílico, não, ácido carbônico, que quebra em CO2 e água. Se tiver num carbono secundário, que é esse cara aqui, forma ácido carboxílico. Se tiver num carbono terciário, forma acetona. Se tiver num carbono secundário, ácido carboxílico. Sempre vai ser assim. Bom, já que falei das oxidação dos alcenos, alcinos, vamos agora falar de uma observação, que é a oxidação dos alcenos ozonólise. O que é isso? A ozonólise. Então vamos falar da ozonólise. Oxidação dos alcenos, oxidação dos alcenos, ozonólise. Bom, quando é uma ozonólise, digamos que você tem um alceno aqui, ó. Esse alceno aqui. E você vai reagir com o ozônio, né? O ozônio, o O3, no meio do zinco, água e também no dimetil sulfato. O dimetil sulfato, ó, tem que ser tudo isso aqui, ó, dimetil sulfato. O que você forma? Bom, você vai ter que pegar esses 3 oxigênios e colocar nessa molécula. Vai ficar assim, ó, carbono, ligado ao oxigênio, ligado a um carbono, ligado a outro oxigênio,
Então tem 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando um outro carbono aqui e um carbono aqui. Você vai ter uma quebra dessa molécula. Perceba que esse tem 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio. Essa molécula vai quebrar em Y. Ok? Vai quebrar em Y. Em que? Você vai quebrar essa valência. Então esse oxigênio vai sair, ele vai ficar com essa valência aqui. Essa valência. Não, essas duas valências aqui vai ficar assim. Você vai quebrar essas moléculas, vão ficar com valências, né? Aqui vai ficar com a valência, aqui vai ficar com outra valência. Então essas duas valências elas vão vir para cá, ó. Vai ficar dupla O. Então vai formar, olha o que vai formar, olha que interessante. Vai formar, primeiro, você vai quebrar essa molécula aqui, ó, toda, ó. Então vai ficar C, dupla O, ó, C, essa valência veio pra cá, dupla O, H. Quem é esse cara aqui? Aldeído. E o outro vai ficar mais C, esse aqui é um C, é um carbono terciário, dupla O. Ok? 1, 2, 3, 4, então dupla O. Vai formar uma acetona. Então, na oxidação dos alcenos, a gente formou ácido carboxílico e cetona. Na oxidação dos alcadienos, a gente formou nos alcenos, a gente formou ácido carboxílico e cetona. Nos alcínios, ácido carboxílico e cetona e gás carbônico. Ácido carbônico, que é C2 e água. Na oxidação dos alcenos, na ozonólise, a gente formou aldeído. Então a gente consegue na oxidação dos alcenos, a gente consegue fazer ácido carboxílico, cetona, aldeído e ácido carbônico. São esses 4 que a gente consegue. Então aqui tem uma cetona e um aldeído, ó, aldeído. Por quê? Porque quando a gente quebra, essa valência vai para cá, forma uma dupla, vai ficar CC, dupla OH, vai formar um aldeído. Então aqui, ó, os aldeídos, bom, a gente vai quebrar aqui, ó, aqui tem um carbono secundário, percebe? Então forma um aldeído. E aqui tem um carbono terciário, forma cetona, não se esqueça disso. Na ozonólise, o carbono secundário forma aldeído. Do carbono primário ou carbono terciário forma cetona. Ótimo. Vamos agora para a oxidação de álcools. Oxidação de álcools. Oxidação de álcools. Álcool. Bom, a oxidação de álcools, primeiro você tem aqui o metanol. Metanol não, etanol. Não, metanol. Metanol. Bom, se você vai oxidar, a primeira oxidação, você pode ou colocar oxigênio ou tirar hidrogênio. Na primeira oxidação aqui a gente vai tirar 2 hidrogênios. Portanto, se a gente tirar 2 hidrogênios, vamos fazer aqui o NOx. O NOx do carbono vai ser menos 1, menos 1, menos 1, portanto menos 3. Aqui vai ser mais 1, menos 1, portanto está perdendo menos 1. Então tem menos 1, menos 1, menos 1 seria menos 3. Mas está perdendo menos 1 para o oxigênio, vai ficar menos 2. Então a oxidação daqui é menos 2.
Ok. Ele vai perder 2 hidrogênios. Ele vai formar um aldeído. Então vai ficar C, dupla O, ok? H, H. Perdeu 2 hidrogênios. Ok? Tinha 3 aqui, 4. Perdeu 2. Tinha 4, tem 2. Qual será a oxidação desse cara? Menos 1, menos 2. Sendo que o oxigênio, ele é menos 2. De onde ele está pegando esse menos 2? Do carbono. Portanto, aqui o número de oxidação é 0. Ele vai passar para mais uma oxidação. Vai perder um oxigênio. Se ele perder não, vai colocar o oxigênio. Quando você quer oxidar, você coloca o oxigênio e tira hidrogênio. A gente vai colocar aqui um oxigênio. Então vai ficar C, dupla O, OH, H. Quem a gente formou? HH, 2OH, colocou um oxigênio. Quem a gente formou? A gente formou aqui um ácido carboxílico, o ácido metanóico. Então aqui é o álcool, aqui é o aldeído e aqui é o ácido carboxílico, o ácido carboxílico. Portanto, a gente aqui, ó, qual o óxido desse cara? Aqui é menos 2. Ou melhor, aqui é menos 1. Aqui é mais 1. OK? Aqui vai ficar menos 1, sendo que aqui, ó, é menos 2. Portanto, seria menos 1, mas aqui está sendo menos 2. Portanto, ele está perdendo, ó, ele tá perdendo menos 2 para cá e menos 1 para cá. Então seria menos 3, mas ele está recebendo o menos 1. Portanto, aqui está menos 2 o número de oxidação. Portanto, mais 2, né? Ó, tá perdendo menos 1. Tá perdendo menos 2, tá perdendo menos 3. Mas ele tinha menos 1. Então, ele fica mais 2. Ele perde mais 2 elétrons. Ele perde não. Ele fica com menor tendência de ficar com esses elétrons, porque ele está carregado com os elétrons elementos mais negativos, átomos mais eletronegativos. Então aqui ele ficaria menos 1, mas ele está perdendo menos 1 e menos 2, portanto ele está mais 2. Então a gente saiu de menos 2, foi para 0 e depois para mais 2. Para cá, ó, está sofrendo por quê? Uma oxidação. Por quê? Porque está aumentando o número de NOx. Aqui era menos 2, aumentou para 0, depois aumentou para mais 2. E para cá, ó, o sentido inverso é uma redução. Por quê? Porque está saindo de mais 2 e indo para menos 2. Então está saindo de mais 2, perdeu 2 elétrons, está perdendo para menos 2 elétrons. Portanto, um macete seria assim, ó, ol, lá, ao, ona, oico, olaloico. Seria a oxidação do álcool primário, ok? Vamos agora. Ai, cara. Então, ó, aqui vai ser menos 2, 0 e mais 2. Então, a gente oxidou a molécula. Por quê? Porque a gente aumentou o NOx. Quando a gente aumenta o NOx, a gente oxida. Se a gente reduz o NOx, a gente faz uma redução. Então, aqui é o álcool, formando aldeído, formando o ácido carboxílico. Isso aqui é um macete, ó. Ou, ao, oico. Olaloico. Se for um álcool primário, você consegue oxidar tirando hidrogênio, colocando oxigênio. Então, isso aqui é a oxidação do álcool primário. Mas, e quando o álcool é secundário? Se o álcool for secundário, ó, se for um etanol, por exemplo, não, se for etanol é primário, né? Tem que ser um álcool secundário. Quem é um álcool secundário? É um álcool que tem ligado a 2 carbonos, portanto OH. Se você aqui, ó, vai ser hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. Bom,
esse cara aqui é menos 1. Ele pega só menos 1 elétron daqui. Ok. Mas o oxigênio, ele é menos 1. Então, ele está roubando o menos 1 do carbono. Então, o carbono aqui é 0. Então, o carbono começa com 0. Certo? E ele passa... a gente aqui coloca, retira dois hidrogênios, vai tirar esse e esse. Vai ficar carbono, carbono, carbono. Hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio com hidrogênio. Perdeu 2 hidrogênios, portanto vai ficar dupla O. Bom, ele era 0. Agora ele está o quê? Aqui é menos 2, portanto aqui ele é mais 2. Então de cá para cá, ó, ele fez o quê? Oxidou. Por quê? Porque aumentou o NOx. Mas se você não pode nem colocar o oxigênio aqui, porque não tem como colocar o oxigênio, e nem tirar hidrogênio. Vai tirar hidrogênio de onde? Então, quando o álcool for secundário, ele só pode ser ol, aqui é o álcool, álcool, e aqui é uma acetona. Portanto, quando você oxida um álcool secundário, você só consegue fazer isso. Você não consegue mais oxidar mais essa molécula. Portanto, vai ser para um álcool secundário, vai ser ol, ona. Ok? Ol, ona. E você não consegue mais oxidar essa molécula, por quê? Porque está no máximo número já de oxidação. Aqui, ó, não tem como colocar, não poderia como colocar nada nessa molécula de oxigênio e nem também tem como tirar hidrogênio. Já tirou todos os hidrogênios dela. Vamos agora ver uma oxidação de um átomo, de um álcool terciário. De um álcool terciário seria assim, ó. Bom, o álcool terciário, você tem o seguinte, você não tem nem como tirar o oxigênio dessa molécula, por quê? Porque esse oxigênio aqui só sairia se sairia com OH, e você também não tem como tirar hidrogênio, por quê? Porque nem tem hidrogênio na molécula. Então você não consegue oxidar um álcool terciário. Você não consegue oxidar um álcool terciário. Por quê? Porque o carbono aqui, ó, você não consegue tirar o oxigênio da molécula, porque se você tirar o oxigênio, você vai ter que tirar o OH, você não tem como tirar o OH, porque esse aqui está estável, e você também não tem como tirar o hidrogênio, você nem tem como colocar o oxigênio, e nem tem como tirar o hidrogênio, porque essa molécula não tem nem hidrogênio. A gente tem que colocar só, a gente tem que colocar, analisar somente a que está com hidroxila. Portanto, você não tem como colocar oxigênio na molécula, e você também não tem como retirar hidrogênio, portanto você não consegue oxidar. Então quando você tiver um ol terciário, aqui é primário, secundário e terciário, você não vai ter a reação. Ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula de reações orgânicas. A gente se vê para falar de reações de esterificação, saponificação e transesterificação, ok? Então, tchau, tchau.